Volta e meia alguém aparece me dizendo que é o que quer ser luz no mundo. E isso é muito importante, Jesus falou sobre esse assunto. E se você quer deixar de ser um observador dessa história e fazer parte, ser sal e luz no mundo, eu te convido para assistir esse vídeo que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, o que realmente quer dizer isso e o risco que a gente corre de não participar dessa história que Jesus nos convidou. O texto básico para falar sobre esse assunto é Mateus, no capítulo 5, onde ele fala sobre o Sermão do Monte, e depois dele falar das bem-aventuranças, que é feliz é o homem que é dessa forma ou daquela, ele passa a falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz a partir do versículo 13 o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quem assistiu à série The Chosen viu o momento em que Jesus ele conversa com Mateus para discutir como que vai ser esse sermão. Eles ficam durante um tempo na série falando sobre esse assunto e Mateus ele é um personagem muito literal e ele tem dificuldade para entender metáforas. Então ele pergunta para Jesus o que é ser o sal na terra. E aí Jesus vai tentar explicar para ele da seguinte maneira, eu vou usar praticamente as mesmas palavras que ele usou na série quando ele está nesse diálogo com Mateus. Ele primeiro mostra o valor do sal em preservar as coisas e ele diz o seguinte, que o sal não apenas dá sabor, mas também preserva os alimentos, que nós que somos seus seguidores devemos ser pessoas que vão reprimir o mal no mundo. Nós devemos cumprir o papel que o sal tinha com a carne, por exemplo, naquela época. Eles não tinham geladeira, então, para conservar os alimentos, eles salgavam as carnes, principalmente, para evitar uma podridão. E aí depois ele parte para a principal característica do sal, que é dar sabor às coisas. Ele diz o seguinte, o sal também dá sabor às coisas. Jesus quer que seus seguidores renovem o mundo e façam parte dessa redenção. É um convite muito majestoso para nós, fazer parte da redenção do mundo que está caído. Ele nos chama para ser participantes desse evento, não ficar só de espectadores, observadores, mas estar no meio, agindo junto com Jesus Cristo. E em Colossenses, no capítulo 4, vai dizer uma das formas da gente agir dessa maneira. Diz o seguinte, vivam com sabedoria entre os que são de fora, e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa a cada pessoa. Essa é uma forma de dar temperança ao mundo, de fazer com que o mundo tenha um sabor um pouco mais agradável, de que não seja uma coisa insossa. E depois ele vai falar sobre o poder de cura do sal. Jesus ele diz o seguinte nessa cena, o sal também pode ser misturado com o mel para ser colocado e esfregado na pele para doenças. Jesus quer que o seu povo participe da cura do mundo e não da sua destruição. Nós precisamos conhecer melhor as obras de Cristo que Ele quer para que a gente viva da forma como Ele deseja. E aí a gente parte para o lado da luz do mundo. Jesus ele afirma que nós somos a luz do mundo, só que ele se coloca primeiro como um exemplo disso. E desde Isaías isso já é mostrado. Lá em Isaías, no capítulo 42, vai dizer o seguinte, eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Eu tomarei pela mão e protegerei. Eu darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles, e você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Isso em Isaías 42, 700 anos antes de Jesus, já apontava para esse lugar onde Jesus está. E a gente vai ver Jesus afirmando isso em João 8, da seguinte maneira. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Todo esse enredo ele vai mostrando para nós aonde a gente tem que estar para ser essa luz do mundo. A gente fica parecendo que na nossa vida a gente está querendo ser luz para aparecer ou para, sei lá, transformar num super saiyajin, como é nos desenhos de Dragon Ball, que a pessoa vai se iluminando, vai ficando muito grande. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo que nós sejamos pessoas que vão mostrar o caminho para os outros, para encontrar Jesus, que é de fato essa grande luz do mundo. E as nossas obras também podem ser um sinal que vão apontar para esse Jesus. Não as obras que a gente faz, mas as obras que ele de antemão preparou para nós, como diz em Efésios, no capítulo 2.
Lá diz o seguinte: pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. As nossas boas ações podem sim influenciar as pessoas positivamente. Isso é uma forma de evangelizar também, não só pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é um ponto da gente chegar e mostrar claramente os pensamentos de Cristo, de como Ele deseja que nós sejamos, de como Ele diz aqui que nós devemos fazer, e é nisso que a gente deve focar, em apresentar o evangelho verdadeiro, o evangelho completo de Jesus Cristo. Só que as nossas obras também podem fazer parte disso. Como eu disse, lá em Colossenses fala sobre que a nossa palavra seja agradável, que seja com tempero, e aqui também que as nossas obras sejam essa luz que vai brilhar diante dos olhos das pessoas para glorificar, sim, o nome de Deus. E não a nossa pessoa para que a gente brilhe e seja iluminado e todo mundo veja a gente como uma estrela. Não. Ele quer que essas boas obras apontem para Cristo, apontem para Deus, apontem para o verdadeiro evangelho. E a nossa preocupação deve estar em não ser essa pessoa que vai ser sal e luz no mundo. Porque ele diz o seguinte: se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso deve ser a nossa preocupação. Da mesma forma, ele fala sobre a luz para que ela apareça. Lá em Marcos, no capítulo 4, interessante, ele diz o seguinte: em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde a luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. É um chamado para que a gente não caia na tentação de ficar acomodado observando tudo acontecer, mas que viva da forma correta como Deus quer. Nós podemos até negar o convite de não fazer parte dessa história de ser sal na terra e luz no mundo. Talvez a gente fique quieto na nossa e nada não apareça dessa maneira e não faça nada para estar nesse lugar onde Jesus nos chamou. Mas em algum momento, Ele está dizendo aqui, tudo isso virá à tona e tudo será revelado. E é melhor que a gente esteja no lugar correto, diante de Jesus, crendo nele, na obra completa que Ele deixou para nós, que é a crucificação, a redenção e a ressurreição pela qual Ele passou. Agora, o melhor do que isso é pensar que nós temos a oportunidade, convidados por Jesus Cristo, de participar de uma obra que Ele nem precisa da gente. Jesus não precisa de nós para fazermos nada nesse mundo, mas Ele nos chama, nos orienta e nos encaminha para esse lugar. E aí ele termina esse texto dizendo o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É para isso que a gente foi chamado, para ser sal e luz. E se você entender isso, talvez você mude a forma como você se relaciona com Deus e a sua vida seja de fato transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para mais conteúdos como esse. Não esqueça de curtir esse vídeo para que o YouTube mande ele para mais pessoas. Assista esse vídeo aqui para você entender melhor esse assunto. Um grande abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.